Então, a pressão por agilidade a pressão pela agilidade, ela está mascarada pela deficiência do nosso sistema. Então, a gente tem que primeiro resolver o problema do sistema de seleção, análise de risco coerente, de preferência no local, e aí sim nós vamos avaliar a partir daí qual é o nível de agilidade que a gente precisa dar. A questão da neutralidade. Como é que eu afasto, né, aquilo que é a minha ineficiência estrutural? Como é que eu afasto a minha ineficiência estrutural do peso, do custo das operações, para poder garantir que apenas a tarifa seja um instrumento, né, adequado de proteção? Hoje eu não tenho condições de fazer isso, porque eu tenho todo um peso estrutural da ineficiência, né, e que mascara, que eleva o custo das operações para além, né, do custo necessário ou suficiente que a alíquota deveria produzir. Então, realmente, a gente precisa trabalhar muito na questão. Eu acho que a agilidade necessária ao fluxo de comércio, ele vem muito do nível de aperfeiçoamento que a gente pode imprimir ao controle. Quanto mais eficiente for o nosso controle, mais condições a gente tem de garantir uma maior agilidade, uma melhor agilidade, enfim. A aduana norte-americana é rápida, não é porque ela é porque eles não tem fraude lá. Ela é rápida porque tem 40, 50 vezes mais servidores do que nós. Tem 300 mecanismos e instrumentos de controle que nós não temos. Como o Alberto Amadei costuma parafrasear o padre Antônio Vieira dizendo que faltou-me tempo para ser breve, para a aduana falta meios para ser breve. Falta meios, nós não temos meios para ser rápidos. Bom, nós temos aí essa característica da aduana, que é a paixão pela missão, pela importância. A gente ficaria aqui até de madrugada conversando sobre isso, e sempre que se encontram servidores, e as questões tributárias, graças a Deus, nós temos também tantos servidores apaixonados, né? Antes de passar para Maria de Lourdes, eu gostaria só de chamar a atenção em 2 frases, a importância também na aduana da relevância da tarefa a ser dada aos servidores. Isso, por exemplo, nas atividades de repressão fica nítido, é uma fratura exposta. Se tenha essa escassa mão de obra de recursos, esses escassos recursos humanos, que a gente use com tarefas relevantes. A segunda coisa é o impacto do comércio exterior sobre tributos internos, crescente e será exponencialmente crescente. A facilidade do planejamento tributário internacional com o uso do comércio exterior impactando nos tributos internos. Então, será preciso cada vez mais atenção para esses aspectos, né? Então, seria isso. Eu me atrevi a agregar alguma coisa à brilhante exposição da professora e do colega Dão. Eu agradeço, então, a professora Marta Castilho, então, pela exposição, e pediria que todos nós aplaudíssemos pela qualidade da intervenção dele. E passo a palavra para Maria de Lourdes. Registrando desde já a minha admiração pelo trabalho dela, tanto a nível sindical quanto profissional. Boa tarde a todos e a todas, quase boa noite, né? Então, na pessoa da Daniele Campineira e aduaneira de Manaus, eu quero saudar todas as mulheres, seja elas auditoras, professores, alunos, para que a gente, academia e auditoria, seja capaz de ajudar a mudar os rumos desta nação. E ela que me disse que vai fazer 4 anos de auditora fiscal, também 4 anos vai fazer a Receita Federal do Brasil. E na pessoa do Rosa Wilson, ela está na década de 20 ainda, portanto, lá representa bem alguma coisa. E Rosa Wilson, que já está na década de 80, eu cumprimento todos os homens, convocando a todos a travar uma luta cidadã de defesa de um sistema de proteção social que tem mais de 80 anos no país.
e Daniele e Rosilson são representativos da nossa categoria de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, que precisam sentir a inquietude do momento que nós estamos vivendo, de mudança de governo. Qualquer que seja o governo, nós vamos ter que estar alertas e prontos para enfrentar o embate de defesa da aduana como soberania nacional. Fiquei emocionada quando o Dan falou, porque eu, quando houve a fusão, tinha me aposentado. E final de 2007, eu conheci um livro de geografia do ensino médio da América, onde aparecia Pantanal Mato Grossense e região amazônica com o patrimônio da humanidade com uma bandeira americana colada. Aí eu sonhei, olha, se eu ainda tivesse nativa, eu iria para a aduana para a gente defender essa soberania nacional que está em risco. Quando ele falou em biodiversidade dentro da aduana, aí eu senti que em 2007 eu não estava com um sonho sonhado, e que pode virar ideal, porque quando mais de uma pessoa sonha junto, aí pode lutar junto e transformar o sonho em realidade. É um dos desafios que fica para nós enquanto aduana. E o meu tema, o que eu vou falar aqui, é também numa linha cidadã que nós, auditores fiscais, temos que tomar consciência que nesses 4 anos de caminhada conjunta já é tempo da gente fazer a luta cidadã, de ter vontade política, de conhecer tributo previdenciário e ter vontade política, nós, regressa da Previdência, de conhecer tributo interno e conhecer a aduana. A Receita Federal do Brasil e o interesse público, ela mudou de fisionomia a partir da Lei 11.457. Saiu de Receita Federal para Receita Federal do Brasil, tendo como principal mudança a chegada das atribuições e competências previstas no parágrafo único da Lei 8.212 de 91, alíneas A, B e C. O que é isso? Administrar, fiscalizar, controlar as contribuições previdenciárias devidas por empregadores, empresas e trabalhadores rurais de uma maneira geral, ainda que falta por regulamentar. Então, contribuição sobre faturamento, contribuição sobre lucro, todas as contribuições sociais para o financiamento da Seguridade Social estão no artigo 11 da lei. O que diz esse artigo? A contribuição incidente sobre as folhas de salário, que hoje de manhã eu não tive inquietude, eu tive agonia de ver tanta agressão aos conceitos de seguridade social previsto na Constituição, dito pelos representantes da academia. É bom a gente ter inquietude para crescer. Agora, a agonia é as ameaças que a gente percebe a partir de onde a gente deveria ter mais colegas a nos defenderem, né? Empregados domésticos e trabalhadores. Bem, também faz parte deste artigo a fiscalização, as contribuições para financiamento da Seguridade Social sobre o faturamento e o lucro, assim como as incidentes sobre receitas de concursos de prognósticos. Essas duas contribuições para o financiamento da Seguridade Social já estão na Receita Federal desde 1991. Aliás, a linha E é bem antes. O concurso de prognóstico foi migrando da fiscalização da área da Previdência Social à medida em que as loterias foram surgindo. Então, era mais dinheiro para abocanhar e mais fácil de ser remanejado para outros fins. Essa divisão, uma perna da contribuição, do financiamento, dos recursos de financiamento em um órgão e a outra parte em outro órgão, foi o principal motivo que levou os auditores fiscais, então, da Previdência Social, a apoiarem a proposta de governo, que essa proposta não era nem da Receita Federal, nem do INSS, foi uma proposta de governo de unificação dos fiscos, mesmo a gente sabendo que o objetivo principal é recurso econômico, centralização de recursos para ter mais facilidade de manobras. Aí, o que a gente pergunta como diagnóstico e retrospectiva? Quando as receitas referentes a empregador doméstico, empresa e empregados,
chegaram na Receita Federal do Brasil, é como se fosse uma mudança que ia ficar no puxadinho da casa. Não recebeu nenhum tratamento sério que merecia receber pela administração então vigente. O que aconteceu foi desmonte da fiscalização progressivo. Hoje eu não sei se nós temos 1/3 de auditores envolvidos com a auditoria fiscal dos recursos oriundos da Previdência Social. E o que é mais grave, nós sabemos que das receitas administradas pela Receita Federal do Brasil, somando concurso de prognósticos, faturamento e lucro, contribuição sobre o faturamento e sobre o lucro e contribuição sobre a folha de salário, representam mais de 50% das receitas administradas pela Receita Federal do Brasil. E nem Ministério da Fazenda, nem Receita Federal tem políticas públicas que retratem essa realidade das contribuições que administram. É uma visão puramente economicista, de garantia de superávit primário e que não leva a nenhuma garantia de que nós daqui a 20 anos teremos esse sistema de proteção pronto. Quem acha que a constitucionalização das contribuições previdenciárias não estão em risco, é só ver a voracidade com que se propõe a desoneração da folha.